Postos de saúde têm boas notícias a respeito da vacinação do H1N1. Número de acidentes no sistema Anchieta Imigrantes sofre mudanças. Preço médio da cesta básica é divulgado. Centros públicos oferecem vagas de emprego. Aumenta o número de multas aplicadas por radares na região do ABC. Segunda-feira, 11 de abril de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Região inicia a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. A partir do dia 11 de abril, idosos com mais de 60 anos, gestantes e crianças com idade entre 6 meses e 5 anos já podem ser vacinadas contra a gripe H1N1 no ABC. Para esse público-alvo, a vacina, que é gratuita, pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde da região, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. A partir do dia 18 deste mês, também vão poder ser vacinados os portadores de doenças crônicas. Já no dia 30 de abril, as unidades de saúde da região vão estar abertas exclusivamente para a vacinação das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Além da vacinação, há uma série de medidas preventivas que podem evitar a propagação da doença e estão relacionadas principalmente à higiene pessoal. Entre elas, destacam-se lavar as mãos frequentemente com água e sabonete, principalmente antes das refeições, antes de tocar os olhos, boca e nariz. Evitar tocar nariz, boca e olhos após ter contato com superfícies com maior risco de contaminação, tais como corrimões, superfícies de ônibus, trincos de portas, telefones, teclado de computadores, pois o vírus da influenza penetra e infecta o organismo pelas vias respiratórias. Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços descartáveis. Evite compartilhar objetos de uso pessoal. Durante 7 dias, não frequentar ambientes públicos como shoppings, cinemas, entre outros. Pessoas acamadas ou que não têm condições de se locomover devem entrar em contato com a UBS do seu bairro para serem vacinadas em casa. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. No ABC, 4 pessoas morreram em decorrência de complicações do vírus H1N1, conhecido popularmente como gripe suína. Outras 28 pessoas tiveram o vírus nos primeiros 3 meses deste ano, segundo dados das secretarias municipais de saúde. Após receber denúncias de consumidores, o PROCON de São Paulo notificou 8 hospitais e laboratórios que vão ter de prestar esclarecimentos sobre o aumento do preço da vacina contra o H1N1. A lista de estabelecimentos visitados ainda não foi divulgada. De acordo com o órgão, existem clínicas que cobram até R$ 230. Nossa equipe de produção entrou em contato com alguns consultórios no ABC que estão aplicando as vacinas. Os valores variam entre R$ 110 e vão até R$ 150 a quadrivalente. Aquela trivalente, R$ 110 e R$ 150 a quadrivalente. Caso o consumidor se sinta lesado, deve registrar a queixa no PROCON por meio do telefone 151. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira foi de tempo seco e ensolarado na região. Os termômetros registraram temperatura de 28 graus nas cidades. Amanhã pode garoar a partir do meio da tarde e o início da noite. Veja como ficará a temperatura nesta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Na capital de São Paulo, os termômetros atingem a mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 31 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 22 graus de mínima e 34 graus de máxima. Rodovias sobre concessão mostram queda no número de mortos e feridos. É o que aponta levantamento realizado pela Agência do Estado de São Paulo, a Artesp, com base nos dados da Polícia Rodoviária Estadual e do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.
O número de mortos nas rodovias estaduais sob concessão teve queda de 23% em 2015, na comparação com o ano anterior. O levantamento também mostra redução de 10,1% na quantidade de acidentes e de 11,1% nos casos de vítimas feridas nos 6,4 mil quilômetros de estrada. Aqui na região, de acordo com o levantamento realizado pela Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, nas duas rodovias houve redução de 30,42% no número de mortes no primeiro trimestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 16 óbitos de janeiro a março, ante 26 no mesmo período do ano anterior. Já no caso do acidente, houve uma queda de 12,51%. Foram 1.056 casos de janeiro a março deste ano, contra 1.207 no ano passado. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. Ontem, motoristas que trafegavam pela rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 26, sentido São Paulo, viveram momentos de terror. 4 homens teriam invadido um ônibus e anunciado um assalto. Em seguida, eles mandaram o motorista e passageiros descer do coletivo e atearam fogo. O veículo ficou atravessado no meio da pista, o que causou trânsito lento no local. Ninguém ficou ferido. Estas imagens foram enviadas por uma assinante que passava na rodovia no momento da ação dos bandidos. Os criminosos conseguiram fugir e até o momento ninguém foi identificado. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O Parque Comercial Citrícola de São Paulo, em Minas Gerais, maior região produtora de laranja, deve colher 300 milhões de caixas na safra 2015-2016. O volume representa crescimento de 7,7% em comparação com a primeira estimativa, feita em maio de 2015. Em cada caixa, há 40,8 quilos de laranja. As exportações totais de carne suína no mês de março, considerando produtos in natura e processados, cresceram 78% em volume na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal. Foram embarcadas 65,6 mil toneladas no terceiro mês do ano. Em receita, o crescimento foi de 27,7%, para 109 milhões de dólares. A exportação brasileira de café em março alcançou 2,99 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a uma queda de 4,3% em comparação com o mesmo mês de 2015. Os números são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A receita foi de 437 milhões de dólares, retração de 22,9% em relação a março do ano passado. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, da soja e do trigo na Bolsa de Chicago e saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Centros públicos oferecem vagas de emprego. O preço das cestas básicas é divulgado. Continue conosco, o J+ ABC volta já. A multa por radares cresceu consideravelmente na região. Veja mais detalhes com André Gianocari no nosso Link Mais. Boa noite, Joaquim. Boa noite você que acompanha mais essa edição do J+ ABC, você assinante. Nós estamos aqui para falar sobre o aumento das multas aplicadas por radares eletrônicos como esse aqui, mostrado pelo Renato Lima. Nós estamos na Avenida Itamaraty, no Parque Jaçatuba, em Santo André, e as multas aplicadas pelos equipamentos eletrônicos aumentaram
quase 200% num comparativo com as multas aplicadas pelos agentes de trânsito no ano de 2015. Foram 496.487 autuações efetuadas pelo sistema eletrônico, na contrapartida de 165.922 autuações realizadas pelos marronzinhos. A somatória de infrações arrecadou para os cofres públicos 68,2 milhões de reais. A pesquisa levou em conta a cidade de Santo André, que tem 58 radares, São Caetano com 15 e Mauá, que tem até o momento 43 radares. Por falar em Mauá, a cidade de Mauá hoje ganhou uma nova linha municipal de ônibus, a linha 063, que vai fazer uma ligação entre dois bairros importantes, o terminal do Jardim Zaira e o terminal do Jardim Sônia Maria. Confira mais detalhes na reportagem. A partir de hoje, a linha municipal de ônibus em Mauá 063 passou a ligar o bairro Jardim Zaira com o terminal Sônia Maria, que faz conexão com o terminal São Mateus e o corredor ABD. A linha vai funcionar em horários específicos, das 4 às 8 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. A novidade visa beneficiar os moradores dos bairros Alto da Boa Vista, Nova Mauá, Paranavaí e do próprio Jardim Zaira, bairro mais populoso da cidade. Na fanpage da TV+, você pode ver todos os horários do itinerante da linha 63 de ônibus. Agora eu falo sobre o trânsito aqui na Avenida Itamaraty, no Parque Jaçatuba, em Santo André. Como vocês podem ver, o trânsito está bastante tranquilo, tanto no sentido centro quanto sentido bairro. Com informações de Santo André, André Janocari para o J+ ABC. Um caminhão que transportava café tombou na pista do trecho sul do Rodoanel após colidir com uma carreta. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 70 em São Bernardo por volta das 7 horas da manhã de hoje. Conforme a concessionária que administra o trecho, o motorista perdeu o controle e colidiu com a carreta. O caminhão tombou e a carga de café ficou espalhada pelas 3 faixas da via, que tiveram de ser interditadas. Por volta das 8h30 da manhã, uma das faixas foi liberada, mas o tráfego seguia lento do quilômetro 63 ao 70. Desempregado e à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho? Veja as vagas que os centros públicos da região oferecem nesta semana. O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá disponibiliza 75 vagas para esta semana. Entre as oportunidades estão para costureira geral, pintor de edifícios, encarregado para supermercado, fiscal de prevenção de perdas e operador de caixa. Há cargos para as pessoas com deficiência atuarem como operador de telemarketing e estoquista. Os interessados em uma das vagas podem comparecer no CPTR de Mauá. Em São Bernardo, a Central de Trabalho e Renda está com 32 oportunidades cadastradas. Entre os profissionais mais requisitados estão para atendente de lanchonete, assistente administrativo, limpador de vidros, gerente de produção e tosador de animais domésticos. Para se candidatar, basta comparecer à central, no centro ou então na subprefeitura do Riacho Grande. Os interessados em realizar o cadastro nos centros públicos podem comparecer em uma das unidades com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, ou preencher ficha por meio do site do Ministério do Trabalho. A cesta básica ficou praticamente estável na primeira semana de abril. Segundo o último levantamento feito pela CRAISA, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, a cesta básica começou abril com preços estáveis. Houve ligeira queda de 31% na avaliação de custos, o que significa uma economia de R$ 1,68 para o consumidor do ABC. A CRAISA avaliou 34 produtos. As maiores retrações ficaram com a batata, 5,93% mais em conta, e com o arroz, 4,62% mais barato. Já o leite longa-vida registrou alta de 4,05%, assim como a dúzia de ovos brancos, 3,87% mais cara. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, J+ ABC volta já.
A Fundação do ABC, entidade filantrópica que administra hospitais, unidades ambulatoriais e faculdade de medicina da região, informou na manhã de sábado que suspendeu suas atividades em Rio Grande da Serra. O motivo é a dívida da administração do prefeito Gabriel Maranhão, do PSDB, com a fundação, no valor de R$ 2.159.000. Apesar dos esforços em manter o serviço, a inadimplência atingiu um montante impraticável que impede que o trabalho continue a ser realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela Fundação, diz a entidade em nota. Ainda de acordo com o comunicado, os atrasos ocorrem desde julho de 2015. Com isso, o convênio Programa de Cooperação Técnica e Desenvolvimento Assistencial na área de saúde foi rescindido e as atividades previstas estão suspensas desde hoje cedo, incluindo cerca de 40 funcionários e médicos da Fundação que deixam de atuar no município. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O varejo brasileiro deverá cortar 253 mil empregos formais em 2016, aponta a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. As estimativas se baseiam nos dados mensais do CAGED, o cadastro do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que registra demissões e admissões. No ano passado, quase 180 mil vagas foram fechadas no segmento. O Boletim Focus desta segunda-feira, divulgado pelo Banco Central, mostrou que o mercado financeiro adiantou a sua estimativa de corte da Selic este ano. De acordo com o documento, que compila projeções de diversas instituições financeiras, o Banco Central irá reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual em outubro, para 14%. Outro corte do mesmo tamanho é aguardado na última reunião do Copom em 2016, marcada para novembro. Na semana passada, a expectativa era de um corte só, de 0,50 ponto percentual na última reunião do ano. A BMF Bovespa está próxima de contratar até 2,5 bilhões de reais junto ao Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco e o Santander para financiar a fusão com a CETIP, anunciada na última sexta-feira. Segundo fontes ouvidas pelo broadcast, a operação é semelhante a um empréstimo sindicalizado, com a diferença de que cada banco negocia suas próprias condições e o montante que lhe interessa. Além disso, há a expectativa de que instituições financeiras estrangeiras também participem da operação. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta segunda-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. Já o euro encerrou em baixa de 2,47%, vendido a R$ 3,99. Vamos ao nosso giro esportivo. Marcos, conta pra gente como foi esse fim de semana de confrontos importantes para o ABC. Foi agitado, Joaquim. Boa noite. Aliás, muito agitado, né? Os times da região entraram em campo nesse final de semana pelas séries A1 e A2, com esses confrontos regionais tão tradicionais, não é? Água Santa e São Bernardo fizeram um jogo tenso ontem no Distrital Ainamar, em Diadema. Mas o Bernô foi melhor e venceu por 1-0. Com esse resultado aí, o São Bernardo se classificou para as quartas de final do Paulistão. Isso mesmo, quartas de final do Paulistão. E agora enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira em São Paulo. Já o Netuno, esse foi rebaixado para a Série A2 e volta a disputá-la no ano de 2017. No sábado, no Bruno Daniel, aqui em Santo André e São Caetano se enfrentaram pela primeira partida decisiva das quartas de final da Série A2. Num jogo recheado de emoções, quem deu as cartas foi o Ramalhão, que venceu o jogo por 2-1. Aliás, com um golaço, inclusive, do meia Branquinho de falta. Agora, as equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, dessa vez em São Caetano do Sul, decidindo tudo. Quem vai para a grande semifinal da Série A2 e vai buscar uma das duas vagas para a Série A1 de 2017. E os grandes de São Paulo também jogaram pelo Paulistão. Ontem, no Itaquerão, o Corinthians venceu
fácil, mas fácil mesmo, o Novo Horizontino pelo placar de 3-0. Destaque importante aí para os 2 gols do lateral Fagner. Aliás, um lateral fazendo 2 gols num jogo é coisa inédita, hein? E o primeiro gol do meia Alain Mineiro com a camisa do Timão. Aliás, o técnico Tite tem apostado muito no Alain Mineiro, né? Eu diria que é um reserva de luxo na equipe do Corinthians. O Santos, em jogo disputado na Vila Belmiro, bateu o Audax por 2-1, num jogo equilibradíssimo. Já o Palmeiras foi a Mogi Mirim, precisando vencer para se classificar. E cumpriu sua missão, hein? 2-1, com gols de Alexandro e Lucas Barrios. E assim, o time de Cuca passa de fase num grupo que foi extremamente equilibrado e vai disputar aí as quartas de final contra o Brno. E o São Paulo, hein, Joaquim? Esse anda dando vexame no Paulistão. Foi a Sorocaba enfrentar um time misto do São Bento. E olha, perdeu por 1-0. O tricolor já está classificado para a segunda fase, mas foi o único time grande que ficou na segunda colocação do seu grupo. Ruim para o São Paulo, né? E agora terá que fazer a sua partida decisiva em um único jogo na casa do seu adversário, o surpreendente Audax. Aliás, jogar em Osasco não vai ser nada fácil para o tricolor não, hein? Por hoje é só, Joaquim. Muito mais do esporte, dos times do ABC, você confere comigo daqui a pouco, às 8 da noite, no Esporte Mais, que recebe ele, que fez um golaço no final de semana, o meia branquinho do Santo André. Até já! Até já, Marcos. Se você me permite, nesse jogo de São Bento e São Paulo, para nós São Paulinos, no meu caso, nem com reza brava, viu? Agora, sou a provocação da federação fazer o Palmeiras jogar na segunda. Amanhã, às 4h30 da tarde, a equipe feminina de handebol de São Caetano recebe o time da Metodista São Bernardo no ginásio Marlene José Bento, em jogo válido pelo Super Paulistão. Já o time masculino de São Caetano enfrenta o São José às 7h30 da noite no mesmo ginásio, que fica na rua Tibagi, número 10, no bairro Santa Maria, em São Caetano. A entrada para ambas as partidas é gratuita. Às 9 da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informação com opinião sobre o mundo da bola. O convidado de hoje é o presidente do Brno, Luiz Fernando Teixeira, que está com um sorriso de lado a lado na boca. Saiba os detalhes da rodada e o que pode acontecer na Copa Libertadores da América e na fase de mata-mata do Paulistão. O J+ desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer da programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!